com ótimos preços. Farmácia São Lucas, na rotatória próxima ao SUS, na Rua Comandante João Ribeiro de Barros, 47. Disque entrega 3622-3994 e 3626-1100. Renato Despachante, licenciamento, transferência, renovação de CNH, emplacamento e documentação de veículos 0 quilômetro, liberação de veículos apreendidos, parcelamento do IPVA em até 12 vezes no cartão com a menor taxa do mercado. Renato Despachante tem o saque fácil com cartão de crédito em até 12 vezes, taxa baixa com liberação em até 24 horas. Precisou de dinheiro? É só passar no cartão. Renato Despachante, Rua Rangel Pestana 941 Centro, 3621-1341 e 3621-4090. Orion Cartuchos e Toners, com cartuchos originais, remanufaturados e recargas para impressoras jatos de tinta e toners. A Orion também tem material para escritório. Orion Cartuchos e Toners, Avenida do Café 120, fone 3621-8850. Casa Ortigosa Calçados, com calçados femininos Usaflex, conforto incomparável, não tem igual. Casa Ortigosa Calçados, Rua Lourenço Prado 522, fone 3622-1975. Rebite Jetcar, seu carro brilhando. Rua Major Alfredo Romão, 153, atrás do Fórum. Fone 996145053. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Aos sábados, das 7 da manhã à 1 da tarde. GF Materiais de Construção e Tecnolage Jaú, construindo com você. Avenida João Franceschi 2007, em Dois Córregos, na Avenida Gofredo Esquilini 146. Alfa Papelaria e Informática, materiais para escritório em geral, DVDs, CDs, pendrive, toners, cartuchos novos e recarga, papéis para impressora, convites, certificados e cartões de visita. Alfa Papelaria e Informática, Rua Lourenço Prado 1066, fone 3621-5074. Padaria e Confeitaria Caprichosa, onde você encontra pão fresquinho toda hora, também com bolos e salgados. Na Caprichosa você encontra o delicioso pão sírio e massas para pizza. Padaria e Confeitaria Caprichosa, Rua Professor Nicolau Piragine 464, Chácara Bela Vista, fone 3622-8298. Lojas Calzature de Firenze e Freeway, 3 lojas no território do calçado, completa em calçados masculinos, cintos, carteiras, malas, mochilas e pastas, onde você anda sempre na moda. O bom gosto e elegância ao seu alcance no território do calçado. Telefone 3621-5031, 3621-1617 e 3624-4772. Bom dia, amigos ouvintes da Piratininga. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Caminhos da Luz. Hoje, dia 23 de março de 2019. Lembrando aqui o nosso número de telefone, 3622-9710 e o site www.radiopiratininga.com. Se você tiver alguma pergunta, quiser bater um papo, é só ligar nesse número, 3622-9710. O Renato está aqui nos estúdios trabalhando e, naturalmente, ele passará a pergunta aqui para nós, o que você queira falar. Bom, quem está nos vendo agora, está vendo aqui também, ao nosso lado, o Cláudio Ranzani, lá da cidade de Bauru. Cláudio, quando eu penso em ligar para ele, ele já está sabendo que eu vou ligar. Ele já está com o tema na mão lá para conectado. Sempre é assim, a hora que eu vou ligar, já informação
online. telepática. É, mais rápido, né, que online. É telepático. Não posso pensar em você que você liga para mim. O telefone toca na hora. Muito bem, então nós estamos aqui, como falei com o Cláudio, nós vamos conversar a respeito da presença de Deus ou da necessidade da presença de Deus em nossas vidas, muito importante. E eu estava dizendo aqui, fora do ar, para o Cláudio, que a presença de Deus na vida de todos sempre foi importante, a cada instante. E nos momentos que nós estamos vivendo, ainda mais nós recorremos a Ele diante de tudo isso que acontece, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Bom, lembrando também que hoje é o Dia Mundial da Meteorologia. Então, o nosso abraço a todos aqueles que trabalham cuidando aí, né, das informações a respeito da meteorologia. Bom, Cláudio, vamos então ao nosso bate-papo aqui. Sim, vamos lá. E falando, como já dissemos, a respeito de Deus. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos da Rádio Piratininga, né? É com muita alegria que estou aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre a presença amorosa de Deus em nossas vidas, né? Se a gente realmente saber, sentir e vivenciar essa presença de Deus em nossas vidas, nós vamos dissolver muitos dos nossos conflitos internos, né? Então, às vezes, o intelecto nos diz sobre essa presença amorosa de Deus em nossas vidas, mas ainda não sentimos na plenitude isso. E como a gente às vezes não sente na plenitude isso, a gente acaba não conseguindo praticar isso nas nossas vidas, né? Interiorizar tudo isso, né? Isso. Essas mensagens, né? Isso. E com isso a gente consegue realmente dissolver conflitos internos, né? E a gente só vai conseguir realmente, né, sentir e vivenciar essa presença de Deus em nossas vidas se nós nos entregarmos a Ele. Mas como que a gente vai se entregar a um Deus que às vezes a gente ainda tem indícios de o temor a Ele? E esses resíduos, né, desse temor a Deus está num movimento culposo que ainda nós trazemos. Nós trazemos esse movimento culposo às vezes. E o que é a culpa? A culpa nada mais é que o processo de julgamento, de condenação e de punição por erros cometidos. Aquele que não procede corretamente, segundo as tradições religiosas, era punido. Então imagina, nós somos espíritos imortais, passamos por várias reencarnações e mesmo, né, se a gente for mais para trás ainda, a gente servia de oferenda para os deuses da época. Tem isso. Então a gente era oferecido como oferenda para acalmar os deuses, né? Depois, os homens distorceram as coisas e começaram a roubar, a cobrar impostos, matar em nome de Deus, né? Então, nós tivemos o pezinho lá nesses lugares, dessas várias e várias reencarnações que nós tivemos. Então, esse resíduo desse temor a Deus, a gente traz. Então, se a gente realmente não entender, não sentir e praticar essa presença amorosa de Deus em nossas vidas, né? Nós temos ainda coisas que a gente ainda tem que dissolver desse temor que trazemos de Deus. Isso é muito comum ainda nos Estados Unidos, né, Cláudio? As religiões dos Estados Unidos ainda levam muito em conta essa frase, né? Tal pessoa é temente a Deus. Falando ainda nesse assunto, há alguns anos foi feita uma pesquisa nas escolas americanas sobre esse assunto, perguntando às crianças de o que é que você tem mais medo. Eu tenho mais medo de Deus, porque eles já são induzidos a isso. Que coisa, né? Ser temente a Deus. Deus não precisa que ninguém tenha medo dele. Deus é amor, né? Sim. E nós temos que sempre trabalhar nesse sentido, e não do medo. Sim, nós, vamos dizer, nós espíritas ainda às vezes temos lá no nosso intelecto já
isso dizendo, olha, Deus é amoroso. Não tem como ele não ser essa fonte de amor do universo, né? Agora, será que todos nós temos esse sentimento? Tudo é bom, tudo vai bem, tudo bem. Então, é a presença amorosa dele. Aconteceu uma experiência, desafio na minha vida. Opa, será que realmente Deus é amoroso comigo? Por que que ele está me dando esse desafio, né? E aí a gente passa a distanciar um pouco dele nesse momento. E aí a gente começa a criar conflitos internos, né? Porque comigo, justamente comigo, eu sou uma pessoa tão boa, né? Eu vou no centro espírita, eu vou lá, tomo passe, pago, faço a minha doação no centro espírita. Por que comigo que aconteceu isso, né? Então a gente começa a ter uma certa dúvida, que nós também vamos conversar aqui, né? Então, por exemplo, existem pessoas que sentem um pesar. Fez qualquer coisa errada, ela já tem a sensação de que falhou e que não merece a felicidade, não merece estar bem, não merece a alegria interior. Tudo isso vem do temor a Deus, né? Nós arrastamos essa sensação de culpa, né? Há séculos, né? Há séculos. Porque a gente era, ou a gente cria naquilo que era nos dito na época, ou a gente morria. Então, né? O que nós vamos fazer? Vamos crer, mas não com aceitação, né? Daquele que nos roubava, em nome da religião, né? Nós, né? Ou cria ou morria, né? Então isso foi incutido nessas várias e várias reencarnações que nós passamos. Às vezes, nós fazendo isso, nós tomando, falando para os outros que era assim, né? Então você imagina. Agora, vamos pensar. Se nós somos filhos de Deus, espíritos imortais, né? Filhos de Deus, aprendizes da vida, porque se nós não fôssemos, né? Se nós não fôssemos aprendizes, nós seríamos mestres. E se nós fôssemos mestres, nós não estaríamos aqui. Então, o erro há a possibilidade de nós errarmos. Existe essa possibilidade do erro, né? Porque nós somos aprendizes da vida. E quando a gente erra, o que a gente tem que fazer para não ter esse sentimento de culpa, para dissolver esse sentimento de culpa? A gente tem que se responsabilizar pelo erro. Sim, errei. Me arrependo? Errei. Sim, errei. Né? Se errei, agora o que eu vou fazer? Eu vou espiar esse erro. E como que eu espio esse erro? Espio desenvolvendo virtudes que eu ainda tenho que desenvolver na minha vida. Se eu desenvolvo virtudes, virtudes é tudo aquilo que nos leva no caminho do bem e evita o mal. Então, se eu começo a desenvolver virtudes as quais eu não tenho, eu começo a espiar isso e reparo aquele erro que porventura fiz, né? Então eu tenho que ter esse sentimento que eu sou um aprendiz da vida e que sou um espírito imortal e que sou filho de Deus, amado por Ele. Ele está me dando condições de eu me desenvolver como um espírito imortal, né? Dando uma oportunidade. Né? Isso. E quais são as virtudes que nos religam a Deus, que nos dão essa sensação da presença amorosa dele? Com certeza a humildade, né? Se nós nos sentimos, né, vamos dizer assim, se a gente começar a se sentir autossuficiente, que não precisa de ninguém, não precisa de Deus, a gente começa a botar o orgulho lá em cima, né? Nós começamos, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu não tenho necessidade de nada. Aí o orgulho falando. Orgulho falando. Então isso
nos distancia de Deus, né? Agora, outra coisa que nos une a Ele, nos religa a Ele, é a fé, né? Que é o contrário da dúvida, né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais da fé. Então, essas duas virtudes, né, a humildade e a fé, juntamente com o amor, nos auxiliam nessa religação com Deus, né? Agora vamos falar um pouquinho da fé convicta. O que é a fé convicta? A fé convicta nada mais é de você ter confiança em si, confiança na vida e confiança em Deus, né? Se eu tenho confiança em mim, que eu vou conseguir isso, que eu sou capaz de passar por aquelas situações que a vida me convida para aprender, né? E que a confiança em Deus, que Ele está me fortalecendo para que isso aconteça, né? Eu vou construindo a fé convicta. Não é que porque o Jair tem fé e eu não tenho fé. Não é isso. Eu construo a fé dia a dia. Não é ter ou não ter, é construí-la. Porque quando acontece alguma experiência desafio, se eu ainda não tenho a fé convicta, eu vou tremer nas bases. E qual o problema de eu tremer nas bases? Eu estou construindo essa fé. Eu estou construindo. Então, quando eu faço o movimento de ter confiança em mim, confiança na vida e confiança em Deus, esses três movimentos, eu realmente construí a fé convicta. Mas, se eu ainda não a possuo, vamos dizer assim, é porque eu estou construindo dia a dia. A vida me chama para algumas situações que vão, se eu enxergá-la como é uma possibilidade de eu aprender, ela convida. Se eu vou ou não vou aceitar esse convite, é comigo. Porque eu tenho o livre-arbítrio, a lei de liberdade está atuando. Certo? E ela está me chamando para o progresso. Vem desenvolver virtudes aqui. Vem. Né? E aí, se eu não tiver confiança que eu sou capaz e que eu vou ser fortalecido por Deus para passar por essas situações, eu realmente não estou ainda conseguindo a fé convicta, mas eu estou trabalhando dia a dia para que eu construa essa fé convicta. Aquela fé inabalável de que Kardec falava. Exatamente. Fé inabalável é só aquela que pode encarar a verdade face a face em todas as épocas da humanidade. Isso, né? Isso. Por quê? Ela tem que ser entendida, sentida e vivenciada, né? E aí, aonde aparece o amor a Deus, né? Aparece, olha lá, em Mateus 22, 37 a 39. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então veja, como dizem aí as pessoas nas traduções, essa palavra mandamento em português pode ser trocado por exercício. Se fosse realmente traduzida mais a essência do português, seria o exercício. Lendo, então, traduzido, como ficaria? Ficaria assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande primeiro exercício. E o segundo exercício, né, semelhante a este, é amarás a teu próximo como a ti mesmo. Bacana. Então veja, nós somos o ponto convergente. Então, se eu
não me amar, como que eu vou dar essa virtude do amor ao meu próximo, se eu não me amo? E se eu não me amo e não amo ao meu próximo, não estou amando a Deus. Ele nos criou a todos. Se eu não consigo me amar, o auto-amor, como que eu vou chegar ao meu próximo? Que é também uma criatura dele. Então, se eu não me amo, eu não consigo amar o próximo, não consigo. Por consequência, não estou amando a Deus. Em tudo começa sempre do ser individual, né? Sim, Sempre daí para depois ir ampliando. eu tenho que isso. começar internamente. Tudo é assim, né? Tudo começa da pessoa para depois expandir. Isso, não, eu faço caridade, eu sou ótimo, vou na igreja, vou no centro espírita, vou. Tá. Chego em casa, tenho conflitos, desarmonia no meu lar, tenho conflitos internos. Então, vai me criando desarmonias. E eu não consigo me amar. Eu não consigo. Então, como é que eu vou conseguir amar ao meu próximo? E, consequentemente, não consigo amar a Deus. E se eu não consigo amar a Deus, eu estou me distanciando dele. Né? Estou começando a sentir um abandono existencial. Certo? Você começa a sentir os reflexos desse afastamento. Isso acontece automaticamente. Sim, sim, sim. Você vai se afastando, quando você vê, você está num emaranhado que sem ele não dá para sair. Sim. Né? Sem Deus não dá para sair de muitas situações, ou de todas as situações praticamente, né? Sem a ajuda dele fica muito difícil. Sim. Então, o significado de amar a Deus de todo entendimento tem que estar muito forte dentro de nós. O entender de uma forma profunda é muito importante, né? E às vezes a gente faz uma reflexão, a gente nem faz uma reflexão. Disseram para nós que Deus existe e que a gente tem que amar, mas a gente não percebe no dia a dia isso, né? Então, por exemplo, numa cadeira de plástico, que a gente olha para a cadeira de plástico, né? Ok, beleza. A gente não vai imaginar que aquela cadeira de plástico, as moléculas de plástico, né, do polímero, se uniram e falaram, olha, hoje eu vou virar cadeira. E virei cadeira. Né? Não, a gente entende que existe uma inteligência ali que pensou naquele desenho, naquela cadeira, fez, existe uma máquina que também foi pensada por alguém, que, né, teve uma inteligência naquela máquina, aquela máquina produziu aquela cadeira, né? Isso em sã consciência, ninguém imagina que aquela cadeira saiu do nada. Teve uma inteligência por trás daquilo. Agora, a gente olha lá fora, pela janela, a natureza, o planeta Terra, dentro de um sistema solar, girando ao entorno do Sol, vários outros planetas existindo, e não existe uma inteligência superior à nossa, porque nós não conseguimos construir esse Sol, nós não conseguimos construir essa Terra, né? Ninguém para pensar que não é possível que isso tenha acontecido de uma explosão do acaso e nós simplesmente aparecemos desse acaso e então existe uma inteligência superior, né? Essa energia superior que nós, né, chamamos de Deus. Tem uma historinha, Cláudio, se me permite aqui algum Não, parênteses. por favor. Você vai falando, eu vou lembrando de certas situações. No livro Que é Deus, escrito pelo Eliseu Florentino da Mota Júnior, ele coloca uma história de
Isaac Newton. Certo. Isaac Newton mandou, certa vez, alguém fazer um sistema solar, uma réplica, evidentemente, do sistema solar, Certo. e os planetas todos giravam, ligados por correias, um sistema lá que foi, como você falou, pensado, estudado. Uma inteligência Uma existente. inteligência, isso. Toda efeito inteligente tem uma causa inteligente, não é isso? Exatamente. Então, Isso é os materialistas que falam isso, certo? Não precisa nem. Isso já são os materialistas, porque a física, né, fala isso. fala isso. Né? Então, o que ele fez? Montou esse equipamento todo numa sala, então ele ligava e tudo aquilo girava, tudo direitinho, tudo sincronizado, bonitinho. Mas ele tem um amigo ateu, ou seja, aquele que dizia, pelo menos, que não acreditava em Deus. E essa pessoa chegou num momento que ele estava lendo um livro e viu tudo aquilo e falou, nossa, quem fez isso aqui? Que maravilha, que inteligência, quem foi que fez? E ele, sem tirar os olhos do livro, disse assim, ninguém. Mas como ninguém? Como ninguém fez uma coisa assim tão perfeita, tão sincronizada, funcionando tudo direitinho? Alguém tem que ter feito isso, alguém pensou isso aqui. Ele falou, não foi ninguém. Se você está achando uma maravilha, essa grosseira montagem a respeito do universo, você imagina, e está achando que a pessoa que fez isso é muito inteligente, você imagina quem fez o original. Né? Isso é uma frase de Isaac Newton. Está dentro disso que você está dizendo. Então, né? vamos dizer assim, pelo entendimento de amar a Deus de todo entendimento, se a gente aprofundar na nossa reflexão, a gente já vai refletir profundamente e intelectualmente a gente já diz, ok, Deus existe. Ok. E agora, amar a Deus de todo o coração. Né? Amar a Deus de todo o coração é ver esse cuidado que ele tem conosco, a presença amorosa dele, né? Através da providência e da previdência divina. A previdência divina é que ele nos colocou um GPS nas nossas consciências, que são as leis divinas. Certo? Então, na nossa consciência, existem as leis divinas. Uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, essa é a previdência, né? Ele nos pôs as leis nas nossas consciências. Cabe a nós amá-las, respeitá-las e cumpri-las. Porque se nós as cumprimos, com certeza nós estamos... Para cumprir, eu estou desenvolvendo virtudes. Não tem como cumprir as leis divinas sem desenvolver virtudes. Não tem. Então, qualquer virtude que eu esteja desenvolvendo, eu estou cumprindo as leis divinas. Certo? Muito bem. Então, e a providência divina? A providência divina está no que a vida nos oferece. Ele nos dá os recursos para que nós possamos nos desenvolver, progredir, né? Tudo precisa de esforço, tudo precisa da lei do trabalho. Eu preciso me esforçar, né? Eu preciso me esforçar para realmente desenvolver as virtudes e cumprir as leis divinas. Então veja o cuidado que ele tem com a gente, o amor que ele tem com a gente. E por que ele fez isso? Para que nenhum dos seus filhos fique para trás. Todos sem exceção, vão buscar a pura e eterna felicidade. É um direito nosso, que nós vamos ver na questão 115 do Livro dos Espíritos, que a gente também vai conversar um pouquinho, né? Tudo certo no horário? Tudo bem, vamos seguir mais um pouquinho. Vamos seguindo mais um pouquinho. E o que significa amar a Deus de toda a alma? Então, amamos a Deus de todo entendimento,
de todo o coração, que é de todo sentimento, e de toda a alma. Aonde a alma vive? Em todos os lugares. Certo? Não é só no centro espírita, não é só na igreja, não é só em casa, não é só no trabalho. Ou seja, aquilo que o intelecto diz, entendo que Deus existe. Aquilo que o coração diz, olha, realmente, né? Ele é muito cuidadoso comigo, como um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Agora eu tenho que praticar. E aonde eu pratico? Com toda a alma. Aonde eu estou. Aonde eu estou, a cada minuto que eu estou, eu tenho que praticar e sentir essa presença amorosa de Deus em minha vida. Isso é o que nós devemos fazer, né? Mas nós conseguimos fazer isso aí efetivamente? Por isso nós somos aprendizes ainda, certo? Certo? Senão, quando a gente chegar ao grau de mestre, é porque realmente agora estou sincronizado, estou realmente uno com Deus, vamos dizer assim. Como dizia Paulo, já não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim? Sim, porque agora eu sou mestre, né? Eu já entendi, já senti e estou praticando em todos os momentos da minha vida. Okay? Muito bem. Muito bem. Vamos ao intervalinho então? Vamos lá, Renato? Até já, dentro de instantes estaremos de volta. Caminhos da Luz. Apoio. Chega de deixar para depois e cuide agora da sua saúde e qualidade de vida com a Academia Proforma. Musculação, treinamento aeróbio e funcional, condicionamento físico, avaliação física, musculação para a terceira idade. Academia Proforma, para todas as idades. Rua Dona Antônia Ribeiro de Barros Freitas, 240, Jardim Antonina. Fone 3622-4704 e 99797-6629. Farmácia São Lucas, com medicamentos gratuitos através do programa Farmácia Popular. A Farmácia São Lucas tem o chá multiamargo, sucesso de vendas. Você também encontra ômega 3 com ótimos preços. Farmácia São Lucas, na rotatória próxima ao SUS, na Rua Comandante João Ribeiro de Barros, 47. Disque entrega 3622-3994 e 3626-1100. Renato Despachante, licenciamento, transferência, renovação de CNH, emplacamento e documentação de veículos 0 km, liberação de veículos apreendidos, parcelamento do IPVA em até 12 vezes no cartão com a menor taxa do mercado. Renato Despachante tem o saque fácil com cartão de crédito em até 12 vezes, taxa baixa com liberação em até 24 horas. Precisou de dinheiro? É só passar no cartão. Renato Despachante, Rua Rangel Pestana 941 Centro, 3621-1341 e 3621-4090. Orion Cartuchos e Toners, com cartuchos originais, remanufaturados e recargas para impressoras jatos de tinta e toners. A Orion também tem material para escritório. Orion Cartuchos e Toners, Avenida do Café 120, fone 3621-8850. Casa Ortigosa Calçados, com calçados femininos Usaflex, conforto incomparável, não tem igual. Casa Ortigosa Calçados, Rua Lourenço Prado 522, fone 3622-1975. Rebite Jetcar, seu carro brilhando. Rua Major Alfredo Romão, 153, atrás do Fórum. Fone 996145053. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Aos sábados, das 7 da manhã à 1 da tarde.
GF Materiais de Construção e Tecnolage Jaú, construindo com você. Avenida João Franceschi, 2007, em Dois Córregos, na Avenida Gofredo Esquilini, 146. Alfa Papelaria e Informática, materiais para escritório em geral, DVDs, CDs, pendrive, toners, cartuchos novos e recarga, papéis para impressora, convites, certificados e cartões de visita. Alfa Papelaria e Informática, Rua Lourenço Prado, 1066, fone 3621-5074. Padaria e Confeitaria Caprichosa, onde você encontra pão fresquinho toda hora, também com bolos e salgados. Na Caprichosa você encontra o delicioso pão sírio e massas para pizza. Padaria e Confeitaria Caprichosa, Rua Professor Nicolau Piragine, 464, Chácara Bela Vista, fone 3622-8298. Lojas Calzature de Firenze e Freeway, 3 lojas no território do calçado, completa em calçados masculinos, cintos, carteiras, malas, mochilas e pastas, onde você anda sempre na moda. O bom gosto e elegância ao seu alcance no território do calçado. Telefone 3621-5031, 3621-1617 e 3624-4772. Voltamos então com o nosso Caminhos da Luz, agradecendo aí a todos vocês que estão interagindo conosco, o Zé Carlos Bobo, a Maria Odila Chico Daniel, a Cida Pellegrini, mandando um abraço aqui para nós também, a Cristina Veronese, o Tadeu Carmo, e está parabenizando aí você, Cláudio, pela exposição. Eu agradeço. E tantos outros que não aparecem aqui, os nomes, né? Nós agradecemos a todos vocês. E vamos, então, seguir em frente aí, Cláudio. Então vamos. Ó, é que nem a gente estava falando, né? A gente precisa realmente parar, às vezes, para pensar nesses 3 movimentos, né? Do saber, do sentir e do vivenciar, da presença de Deus em nossas vidas, né? Porque nós precisamos ter internamente essa paz interior. E para conquistar essa paz interior, nós precisamos estar religado a Ele. Sem dúvida. Nos religando através das virtudes, né? Que, consequentemente, estaremos cumprindo as leis divinas. Mas vamos voltar aqui, vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, a questão 115 dos Livros dos Espíritos. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Essa foi a pergunta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, nós temos que desenvolver esse entendimento, esse saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Ou seja, nada é abrupto, nada é da noite para o dia. Tem que ser progressivamente para chegar a essa perfeição. Ou seja, as nossas várias reencarnações. Pelo conhecimento da verdade. Que verdade é essa? A verdade são as leis divinas. Esta é a verdade. A verdade são as leis divinas. Nós temos que amar, respeitar e cumprir essas leis divinas que estão dentro da nossa consciência, que previdentemente Deus nos colocou para desenvolvê-la. E essas leis são imutáveis. Foi criado o universo com essas leis. Não é porque de repente Deus olhou e falou assim, o Jair, eu vou fazer uma diferencinha aqui na lei para ele, porque o Jair, né, precisa disso agora. Não. Todos os seus filhos, então a justiça divina é igual para todos os seus filhos, porque todos os seus filhos
vão cumprir essas leis divinas para progressivamente chegar à perfeição. Senão não haveria justiça, né, Cláudio? Não haveria justiça. Abre uma exceção para aquele, para o outro, Isso. e aí uns serão beneficiados, outros não. Então, é aí que está a beleza de tudo isso, né? Sim, A- essa inteligência superior. Faço a lei é esta para todo mundo. Sim. Né? É uma beleza. Né? Aí está A a justiça cara da justiça. e Né? a bondade divina. Bondade de Deus. Né? Então, continuando aqui, né, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Óbvio, né? Se eu cumpro as leis divinas, Vou me eu aproximar estou de Deus. amando a Deus. Consequentemente, Estou amando a Deus. eu vou me aproximando dele. Estou me aproximando dele. Perfeito. Né? Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Vejam a bondade. Ele nos deu o direito de ter a pura e eterna felicidade. É um direito. Só que, como todo direito, tem um dever. E qual é o dever? A gente ser feliz. Então, a gente tem o dever e o direito de ser feliz. Certo? Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, veja, passando pelas provas, a vida nos chamando para que a gente aprenda. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada, da pura e eterna felicidade. Outros só suportam, murmurando, se revoltando, né? E pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então vejam, nós é que nos afastamos dessa felicidade. E Deus, como é justo, infinitamente justo, Ele nos deu as leis divinas nas nossas consciências, e uma das leis que nós não conseguimos, por mais que eu faça contra a lei de amor, a lei de liberdade, a lei do progresso, que eu vá contra todas as leis divinas, uma entra automaticamente, que é a lei de causa e efeito. Certo? Ou de ação e reação, como nos Isso. falam, causa e Ou efeito, seja, é a mesma lei. Devido à sua bondade, ele não deixa que nenhum dos seus filhos fiquem na eterna infelicidade. Porque na lei de causa e efeito, eu sou responsável, estou passando pelos efeitos das minhas ações. Eu sou responsável pelas minhas ações. Porque tem a lei de liberdade, que me deixa escolher o que eu quero fazer. Eu faço. Se eu faço algo no caminho do bem, eu vou passar pelo efeito do bem. Se eu faço algo contrário ao bem, eu vou passar pelo efeito contrário. Vou ter a dor, depois da dor eu vou ter o sofrimento. Mas isso é educativo. É a vida me educando, dizendo, olha, você está indo para o caminho contrário. Volta, filho, volta. Vem para a pura e eterna felicidade. Vem para cá. Esse é o caminho. É aí que você tem que seguir. Então, veja, a lei de causa e efeito é uma misericórdia divina, para que eu não fique na pura e eterna infelicidade. Porque se eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher só o caminho do mal. E se eu escolho só o caminho do mal, eu vou ficar na pura e eterna infelicidade. Não. A lei de causa e efeito vai chegar e vai me dizer, olha, aí eu percebo que essa dor, esse sofrimento não é bom para mim, é melhor eu mudar minha direção, e aí vou
no sentido de desenvolver virtudes, cumprir as leis divinas e amar a Deus. Certo? E como nós estávamos conversando um pouquinho atrás agora, né, o que acontece? Como é que eu enxergo essa pura e eterna felicidade, que porque eu sou um espírito ainda imperfeito, eu ainda não sinto essa pura e eterna felicidade. E como que eu posso entrever isto? Através da fé convicta. Construindo a fé convicta. Ou seja, o movimento de ter confiança em mim, confiança na vida, confiança em Deus. Né? Então, às vezes, a gente perde muito tempo olhando as coisas da vida material e esquece de olhar que a gente tem que construir também a nossa vida espiritual. Não é? Uma vez que nós vivemos ao mesmo tempo nos dois mundos, o mundo material, o físico, e o mundo espiritual. Nós temos que lembrar desse detalhe. Nós vivemos a influência dos dois ao mesmo tempo. Exatamente. E como eu só consigo entrever esta missão que eu tenho, esse direito que eu tenho da pura e eterna felicidade, né? Aos poucos eu vou sentindo uma felicidade relativa, aqui, agora, conforme nós vamos desenvolvendo as nossas virtudes, cumprindo as leis divinas, né? Nós vamos sentindo essa felicidade que ainda é, vamos dizer assim, pequena em relação à pura e eterna felicidade, né? Porque a gente olha muito próximo, e para a gente ter essa confiança em mim, que eu vou conseguir passar pelo que a vida está me chamando a aprender, e a vida está me dando esses recursos para que eu aprenda, e que Deus está me fortalecendo para que isso aconteça, né? Eu preciso construir realmente essa fé convicta que nós falamos. E foi até o caso que nós estávamos conversando agora há pouco sobre o pé de laranja, né, Jair? Conta aí para nós. Né? Eu estava dizendo para o Cláudio aqui, fora do ar, a respeito da necessidade que todos nós temos de prestar mais atenção nas coisas que Deus criou. No caso aqui, eu estava dizendo para o Cláudio, nós não olhamos para o alto, não vemos os pássaros, não paramos para observar os astros à noite, as estrelas, o movimento dos astros à noite. Enfim, nós olhamos muito para baixo. E aí eu me lembrei dessa história que ele falou do pé de laranja. Na minha casa tem um pé de laranja muito grande, bonito pé de laranja. E certo dia eu observei que algumas crianças estavam atirando pedras na laranjeira. E eu fui procurar qual a razão de estarem atirando pedra, andando embaixo do pé de laranja. Bem, o que eu não tinha percebido, e que as crianças tinham percebido, é que o pé de laranja estava todo amarelo, as laranjas estavam maduras. E eu andando embaixo do pé de laranja, olhando para o chão, não via. E aí eu fiz uma análise aqui com o Cláudio, dizendo assim, nós perdemos muito tempo olhando para o chão. Se eu tivesse olhado para o alto, eu teria visto as laranjas que já estavam maduras. Então, o quanto tempo nós perdemos olhando para as coisas materiais, isso, aquilo, olhando para o chão. E deixamos de ver, de observar, até de sentir aquelas maravilhas que Deus coloca ao nosso lado. Sim. Os livros de Leon Denis são fantásticos em mostrar isso aí, o grande enigma. Quem já leu o grande enigma? O grande enigma que ele fala é Deus. Então ele mostra as obras de Deus ali, ele coloca, ele escreve de uma forma que parece que você está vendo. Então, esse é o detalhe. Não podemos ficar presos à matéria. Nós temos que procurar ao máximo nos espiritualizarmos. Sim. E através do quê? Né? Dessa confiança. E essa confiança de que nós vamos ter a pura e eterna felicidade, que Deus é amor, né? Que eu sou capaz de passar por aquilo que a vida está me oferecendo, né? Isso só é possível com a fé convicta. Certo? Nós temos mais um tempinho? Tem mais um tempinho. Vamos avançar aí.
Então, vamos pensar assim, ó. E que forma, por exemplo, que nós conseguimos manifestar os atributos de Deus nas nossas vidas, aqui e agora, né? Um dos atributos de Deus é a onipotência. Na visão de Deus, ele é onipotente, ele é infinitamente, né? Ele é o todo-poderoso, certo? Mas que poder nós temos de, olhando a missão do Espírito imortal, se submetendo à missão do Espírito imortal, de fazer? Nós temos também a potência real, que é o ser usa o poder de realizar ações de transformação da própria vida, buscando a individuação. O que é essa individuação? É você desenvolver plenamente a humanidade dentro de si, né? Então a gente pode olhar aí, pegar alguns exemplos de pessoas extremamente humanas, né? Divaldo Franco, Chico Xavier, Teresa de Calcutá, né? São todas pessoas que já conseguiram desenvolver plenamente essa humanização, ou seja, já cumprem as leis divinas de uma forma humana, no dia a dia nosso, aqui e agora, né? Então, pela individuação, né, e pela prática das virtudes e manifestações desse atributo divino, por exemplo, a onipotência de Deus de forma relativa, que nós conseguimos. E aonde que a gente consegue isso? O poder real nosso está nos de autotransformarmos. Eu não consigo transformar o Jair. E se eu não consigo transformar o Jair e quero que o Jair se transforme do jeito que eu quero, eu estou contrário à lei de liberdade. E se eu estou contrário à lei de liberdade, eu não estou cumprindo uma lei divina. E se eu não estou cumprindo uma lei divina, eu estou me distanciando de Deus, estou criando conflitos internos, e desses conflitos externos eu estou criando desarmonias, e essas desarmonias vão me afastando deste amor. Quer dizer, o amor de Deus sempre está nos envolvendo, mas nós é que estamos nos distanciando dele, né? Por quê? Estamos descumprindo leis divinas, sendo que o poder real que nós temos é de nos transformarmos, certo? E quando a gente fica do lado da impotência, onde a gente pensa que nós ficamos naquele estado de inércia gerado pela preguiça mental, o ser não deseja se submeter às leis de trabalho e progresso, né? Nós olhamos para os outros e vemos os outros trabalhando, mas a gente vive naquela impotência, né, de não querer desenvolver esse atributo de Deus de uma forma relativa nas nossas vidas. E na pseudo-onipotência e prepotência, nós vamos tentar competir com Deus. O ser crê que tem um superpoder, capaz de tudo, razão pela qual impõe a si e aos outros a sua prepotência. A gente quer controlar a vida dos outros, né? E a gente não consegue. A gente não tem essa capacidade. A gente é prepotente em pensar que a gente controla a vida dos outros. Tem a pretensão, pelo menos, né? Prepotente, como você falou. Tem a pretensão de controlar. Que é contrário às leis divinas. E aí a pessoa se sente infeliz. Consequentemente, com conflitos internos. A lei de causa e efeito, ou de ação e reação. Conflitos internos. Ok, gente? Muito bem. Mais algum detalhe? Não, eu só queria passar essa presença amorosa de Deus em nossas vidas, que sem ela, se a gente não saber sentir e vivenciar essa presença amorosa de Deus em nossas vidas, nós vamos criando conflitos internos, nos desarmonizando, e com isso nós vamos deixando nossa vida um pouco mais sofrida, um
pouco mais dolorosa e que cabe a nós nos transformarmos. Nós temos esse poder real de nos transformarmos no caminho do bem. E esse caminho do bem vem pelo desenvolvimento das virtudes essenciais. E uma delas que nós vimos hoje, assim um pouquinho mais aprofundado, foi a fé. Fé convicta. Lembrando também, né, Cláudio, não sei se você concorda com a minha ideia, esses conflitos internos a que você se refere são aqueles desequilíbrios internos que ficam na nossa consciência. Sim. E esse desequilíbrio vai gerando doenças. Sim. Doenças psíquicas, doenças de vários tipos, ou de várias ordens, se é que se pode dizer assim, né? Sim. Porque quando é simples, né? Você colocou muito bem. Quando você se afasta das leis de Deus, tudo começa a se desequilibrar. Uma palavra, acho que é isso, né? Sim. Tudo começa a se desequilibrar. E aí, interiormente, isso acontece e vai gerando esse conflito, e esse conflito gera diversos tipos de doenças. Numa palavra, é isso, diversos tipos. E a gente começa a sentir doenças físicas também. O abandono. A gente começa a falar, não, mas Deus não está olhando para mim. Né? Mas nós estamos passando pelas consequências das nossas ações. Exatamente. Né? Seja elas desta ou de outras encarnações que nós tivemos. O Cláudio, eu estou vendo aqui o Tadeu do Carmo está te parabenizando aqui pela exposição, e ele trabalha ou faz parte de um grupo espírita lá em Guarapuã. Certo. Guarapuã, você sabe, ali perto de Dois Córregos. Certo. Entre Jaú e Dois Córregos. Meu pai nasceu em Guarapuã. Seu pai de lá? Olha aí, Tadeu, está vendo? Já está mais próximo do que podíamos imaginar. Ele está dizendo aqui, ele está vendo a possibilidade de você fazer uma palestra lá em Guarapuã. Então, legal. Ô, Tadeu, eu vou pegar aí essa informação aí com aqui. Tem aí seu e-mail, tem seu telefone? Depois ele pode passar aqui, na hora que terminar o programa, pode ligar no 3622-9710, você conversa direto com ele, Cláudio. Aí, tá bom. 3622-9710, na hora que nós sairmos do ar, pode ligar. Tá ok, Tadeu? E olha, muita gente, o Luciano Costa e tantos outros, como já dissemos aqui, que estão sintonizados aqui conosco. Cláudio, mais algum detalhezinho? Ainda dá tempo de você? Não, eu agradeço, só tenho a agradecer a você, Jair, e a todo o público aí da Rádio Piratininga, né? Esse trabalho maravilhoso que você faz aí, de poder divulgar, né, a doutrina espírita. E sou aí um servidor do trabalho aí. De primeira hora, porque toda vez que eu ligo, Renato, eu ligo para o Cláudio, ele já está esperando lá, como eu falei no início do programa. A sintonia. Perfeito. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, e ainda fica aí a gravação do programa no Facebook, para quem quiser ver novamente ou recomendar a outras pessoas. E voltaremos no próximo sábado, às 8 horas da manhã. Fica aqui o nosso agradecimento ao Renato, mais uma vez ao Cláudio, e a Deus acima de tudo, né, Cláudio? Exatamente. Né? A presença amorosa dele nas nossas vidas é essa energia abraçando a todos. Né? É a gente que complica a coisa. Até sábado, então, às 8 da manhã. Uma boa semana a todos. Deus abençoe.